bom dia. Graças a Deus podemos estar juntos mais uma manhã, já muito enriquecidos através dos cânticos e também da celebração da ceia do Senhor, onde lembramos o grande amor de Deus por nós, manifestado na pessoa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus, razão pela qual nós estamos aqui como igreja, ou pelo menos razão pela qual nós deveríamos estar aqui como igreja. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Nós temos estado a ver uma série de meditações do Evangelho de Marcos, já podemos avançar para lá. E nós vivemos, sempre foi assim, hoje de maneira mais intensa, nós vivemos a nossa geração, ou a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, de forma mais particular e mais evidente aos nossos olhos, sempre viveu um pouco de tentar mostrar algo que não é uma realidade. Seja na vida pessoal, seja na sociedade, seja no mundo. E hoje, através dos Facebooks, do Instagram, do TikTok e de outras redes sociais, nós vemos uma tentativa, muitas vezes da parte das pessoas, de mostrar, olha, a felicidade ela pode ser alcançada através disto ou daquilo, seja da moda, seja da beleza, seja da possessão de coisas materiais, seja o que for, é possível ser feliz. E isso também tem tido a sua expressão na religião. Mas não é um problema de hoje, sempre foi um problema, sempre foi uma dificuldade. E uma das coisas que o Senhor Jesus fez no seu ministério foi confrontar a hipocrisia dos religiosos. A hipocrisia daqueles que se diziam, não, nós conhecemos a verdade, nós praticamos a verdade e vocês até podem ver isso em nós. E ao longo do ministério do Senhor Jesus Cristo neste mundo, Ele várias vezes confrontou quem? Confrontou as pessoas normais como nós, né? Podemos dizer assim, os homens, as mulheres, falava acerca daquilo que eram as suas vidas, apontava para Ele como o caminho para Deus, mas sempre num tom, algo que Ele ensinava com determinação, né? As pessoas viam que havia seriedade naquilo que Jesus dizia, mas sempre com um tom amoroso, sempre mostrando compaixão pelas almas. Ao contrário da forma como ele falava com os fariseus e com aqueles que se declaravam, né, os conhecedores, os detentores e até os guardiões da verdade. E Jesus conhecia a hipocrisia dos seus corações. E nesta situação que nós vamos ler hoje, no capítulo 11, a partir do versículo 12, nós vamos ver algo que ao início nos chama a atenção e há muitas opiniões acerca disto, né? Porque Jesus secou aquela figueira? Que coisa, né? Que ato de maldade. Coitadinha da figueira, né? Mas Jesus nunca faz nada por acaso. Ele tinha uma intenção naquilo que ele fez. E nós vamos ver isso apontando não só para... já podes projetar se quiseres, Afonso, desculpa. Ok. Está bem, ok. Peço desculpa. Então Jesus, nós vamos ver Jesus, o exemplo, e nós, o exemplo que temos a seguir, mas a nossa dificuldade em seguir esse exemplo que é Jesus para cada um de nós. E eu gostaria, irmãos, o título que eu dei a esta meditação é Sem fruto, sem vida. Ou seja, nós estamos numa terra de agricultores, né? Então, certamente, eu sou neto de agricultores, mas durante muitos anos a agricultura passava-me ao lado, né? Quer dizer, eu encontrava as coisas da agricultura no supermercado, mas passava-me ao lado. Agora, nos últimos 15 anos no lar, eu vejo que há árvores de figos, cerejas, e principalmente, uma das árvores do fruto que eu mais gosto, que é a cereja, há anos que está assim, folhas bonitas, e é este ano. E chega a altura, e vou lá, e espreito. Às vezes lá está uma cerejinha lá num cantinho. Eu falo, o que é esta cereja está aqui a fazer? Mas não é só com a cerejeira, às vezes é com as macieiras, com as pereiras. Os figos, vão-se safando, né? Mas acontece. Há anos em que uma árvore que nós até esperávamos que produzisse muito fruto, produz pouco ou não produz nenhum. E esta figueira que nós encontramos aqui, era uma figueira que Jesus disse, olha, era muito bonita ao longe, olha, tinha uma aparência fantástica, mas quando nós chegamos perto, são apenas folhas. Nada mais, né? Não existe fruto nela. E Jesus quer nos transmitir uma mensagem através disso. Então nós vamos ler o texto que está em Marcos capítulo 11,
a partir do versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém do fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos campistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito, na minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo visto isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E disse Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que dissesse lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E, quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Pronto, isto está um pouco sumido, né? Mas a ideia foi a única foto que eu consegui encontrar na internet em que aparece uma montagem, isto não é uma árvore na realidade, mas uma montagem de uma árvore com muitas flores, muitas folhas de um lado e sem folhas alguma do outro. Posso mudar, por favor, Afonso? Aqui estava o texto, que já li. E eu gostaria de ver a primeira parte, então, desta meditação, que vai do versículo 12 ao versículo 13 e que nos fala da humanidade de Cristo. Ou seja, Cristo, aliás, o irmão Rui na sexta-feira falou sobre isso, abordou um pouco esse tema. Jesus era um homem como nós. Às vezes nós temos a tendência de olhar para Jesus como alguém que... a Bíblia diz que ele teve sede, mas não, Jesus, se quisesse, podia ter saciado a sede sem precisar pegar um copo de água, podia ter saciado a fome sem ter ido em busca de figos, ou podia ter... não precisava chorar. Mas, irmãos, nós precisamos entender que Jesus chorava, Jesus regozijava-se, Jesus sofria dores, Jesus cansava-se e precisava descansar. Ele tinha sede e sentia fome. E aqui, mais uma vez, nós vemos esse Jesus humano, 100% homem. E ele é o nosso exemplo porquê? Porque ele esta manhã está ao seu lado e está dizendo: eu entendo-te. Mas o senhor entende? Entende-se. Eu já passei por aquilo que tu passas. Já tive fome, já tive sede, já sofri, já me alegrei, já chorei. Eu entendo perfeitamente. As coisas que te acontecem não me são estranhas. E às vezes, irmãos, nós parece que esquecemos isso. E isso nos torna, então, aquelas pessoas que muitas vezes tentam mostrar algo que não é uma realidade. Né? Como alguém disse: olha, crente não chora, né? Olha, crente não deve ter aquela cara de tristeza. Nós temos que ser um testemunho perante o mundo, né? Nós temos que mostrar que está tudo bem, quando não está. Jesus era alguém humano. Irmãos, quão admiráveis são essas expressões? Aquele que é o Deus eterno, aquele que criou o mundo e tudo o que nele existe. Ele permitiu-se vir a este mundo a fim de nos salvar. Jesus se fez homem e habitou entre nós. Irmãos, Deus, quando nos salva, não nos liberta deste corpo. Nós continuamos aqui. E nós continuamos aqui, irmãos, com todas as limitações a que este corpo nos sujeita. Seja na luta contra o pecado, seja na questão de que nós temos necessidades e precisamos nos alimentar, precisamos saciar a nossa sede, nos entristecemos, choramos, temos momentos, dias de tristeza, de angústia, de ansiedade. Deus nos conhece. Mas sabe o problema? E Jesus aqui tenta mostrar ao povo e aos discípulos de forma particular e depois ao povo,
a hipocrisia que reinava em Israel. Está tudo bem, nós somos o povo escolhido de Deus, né? Deus cuida de nós é que sabemos. E olhavam para os outros como cães, né? como pessoas que não mereciam misericórdia de Deus. E Jesus chega então e tem esta atitude, e diz o texto então que ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era o tempo dos figos. Nós perguntamos, espera aí, mas Jesus sabe todas as coisas? Então, se Jesus sabia que a figueira não tinha figos, nem nada que pudesse comer, o que é que ele foi lá fazer, né? Irmãos, há muitas teorias. Uma delas que para mim é mais aceitável é que aqueles que estão mais familiarizados com as figueiras, eu por acaso nunca tinha reparado nesse pormenor, mas agora ao ler vi. Normalmente as figueiras, elas antes da folha dão um pequeno abrolho, uma coisinha pequenina, e depois vêm as folhas e desse abrolho depois nascem os figos. E por vezes os viajantes, porque nós sabemos que ali não estava, como de forma diz o texto, não era ainda a época dos figos, mas às vezes os viajantes ao passarem, como estavam com fome, iam lá e colhiam esses pequenos abrolhos e comiam. Era o que eles encontravam para se alimentar. Mas independentemente se tinha, se não tinha, certamente não tinha, porque Jesus disse, olha, tinha apenas folhas, né? Parecia uma figueira que estava cumprindo com a sua missão, mas não tinha folhas. Jesus então fala àquela figueira. Mas antes de avançar para o versículo 14, irmãos, eu falava sobre estas insondáveis riquezas de Cristo, do qual Paulo fala lá em Efésios capítulo 3. Nós não temos que tentar explicar Jesus, porque Jesus é tudo aquilo que nós sabemos e muito mais. Aquilo que nós temos de informação do ministério do Senhor Jesus ao longo dos seus anos de vida vai muito mais além. Jesus nasceu de uma virgem, Jesus foi criança, né? Não andou num carrinho de bebés, porque na altura não havia, mas Jesus teve a sua infância normal. Jesus aprendeu a profissão de carpinteiro com o seu pai. Jesus ia crescendo. Ele viveu neste mundo. Então muitas coisas aconteceram. Por isso Paulo dizia, olha, eu vou tentar explicar a vocês, falar acerca de Jesus, mas olha, eu não vou conseguir chegar nem perto. E, irmãos, Ele conhece não só porque nos criou, mas também porque foi um de nós, mas sem pecado. E no versículo 14 nós vemos então a divindade de Cristo, ponto 2. E Jesus disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti, e os seus discípulos ouviram isso. Por que é que Jesus amaldiçoou essa figueira? Irmãos, porque Jesus confronta, e Jesus ali queria mostrar mais uma vez, eu já falei isso, o pecado da hipocrisia. Não porque a figueira era hipócrita, a figueira não pensa, mas porque o povo judeu, o povo de Israel, era um povo hipócrita. Eles diziam adorar o Deus vivo e verdadeiro, de forma particular aqueles, conforme eu disse, que eram os líderes do povo, mas as suas vidas estavam totalmente fora. E Jesus depois, nós vamos ver a entrada de Jesus no templo, que nos outros evangelhos é relatada em separado, mas vamos ver que aqueles que mais confrontavam o Senhor Jesus Cristo eram exatamente aqueles que deviam estar a ensinar o povo sobre como eles deviam se comportar diante de Deus nos momentos também de adoração. E Jesus confronta o pecado da hipocrisia. Irmãos, esta era a crítica que ele fazia aos fariseus. Eu gostava de ler um texto em Mateus que os irmãos conhecem, capítulo 23. É um capítulo cheio de ais, né? Em que Jesus confronta, mais uma vez, os líderes religiosos, e várias vezes nós encontramos a expressão ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E eu gostaria de ler apenas 2 versículos no capítulo 23, no versículo 27 e 28, onde mais uma vez Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de total imundícia. Versículo 28. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Veja quão duro as palavras do Senhor Jesus em relação àqueles que procuravam a admiração e o reconhecimento do povo. Ele disse, vocês são como sepulcros caiados, por fora
bonitos, por dentro cheios de ossos. Vocês são cheios de imundícia. Eu li uma história há pouco tempo de um livro escrito por um irmão nosso. Eu sei o nome dele, mas não vou falar porque é um nome muito estranho em inglês. Há alguns que são John, Smith, esses aí são fáceis, mas há outros que são meio esquisitos. Um irmão nosso que dirigia e começou um ministério nos Estados Unidos chamado Evangelismo Explosivo, que eu lembro ainda dos anos 80, chegou a Portugal e chegámos até a colaborar algum tempo com eles, faziam muito evangelismo de rua. E ele colocou para esse irmão, é Spurl, né? Spurl. Eu estou a ver o Levi que o Vias é entendido em inglês. A Gabi está-se a rir. E então ele chegou para esse irmão e disse: olha, irmão, olha, eu tenho 10 questões que normalmente são, entre muitas, que são colocadas pelos descrentes. E eu gostaria que você escrevesse algo sobre como responder a essas pessoas, né? Então ele pegou em 10 e escreveu um livro que existe, onde ele aborda esses temas e fala sobre e dá a resposta bíblica àquilo que eram essas questões. E uma das questões foi alguém que chegou para um irmão nosso que estava apresentando o Evangelho e falou o seguinte: na igreja vocês são todos uns hipócritas. Eu não sei o que eu ia reagir quando alguém me dissesse isso, né? Sabe o que esse irmão disse para essa pessoa? Certo, mas há sempre lugar para mais um. Então, irmãos, essa é a realidade. Há sempre lugar para mais um. Irmãos, e depois esse irmão escreveu numa parte do livro: todos os hipócritas são pecadores. Todos os hipócritas são pecadores. Mas nem todos os pecadores são hipócritas. Entendeu? Todos os hipócritas são pecadores. Mas nem todos os pecadores são hipócritas. Porquê? O que esse irmão fala é o seguinte: olha, esse é um problema que nós temos, né? Mas quando salvos através de Cristo, Deus nos pode libertar dessa hipocrisia que naturalmente surge em nossas vidas e que tem a tendência a fazer parte do nosso ser. Ou seja, nós tentarmos mostrar aquilo que não somos na realidade. Há muitos temas ainda tabus hoje dentro da igreja. Eu não vou falar sobre isto porque é que os irmãos vão pensar, né? Mas, irmãos, nós somos pecadores. Nós lutamos com o pecado todos os dias. E Deus sabe isso. Conforme eu disse, Jesus, aquele que habitou entre nós, Ele é Deus também. Ele conhece-nos por inteiro. Até Ele conhece as nossas lutas, né? Por isso Paulo não tinha problema em dizer: miserável homem que eu sou, né? Olha, eu sou o maior dos pecadores. E eu não vejo Paulo a pecar porque queria, ou simplesmente a ter um gesto de humildade, né? Miserável homem que eu sou, né? Mas Paulo reconhecendo as suas lutas, as suas dificuldades e dizendo: olha, irmãos, eu também luto com isso. Porque certamente Paulo era um exemplo para muitos. E muitos diziam: eu quero ser como Paulo, olha que coisa. E Paulo dizia: irmãos, eu sou igual a vocês. Eu tenho as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Em Romanos 2, Paulo diz: sede pacientes uns com os outros. Tenha paciência, Deus está trabalhando. Deus está cuidando. Então Jesus, muitas vezes nós criamos um nível de expectativa para que os cristãos, que os leva à motivação errada. Olha, você tem que, né, fazer assim. Olha, você não pode fazer assim. E, por vezes, nós somos levados ou levamos alguém a ter comportamentos que não são naturais na pessoa, que não fazem parte dela, só porque nós dizemos: não, tem que ser assim, sabe? Crente tem que fazer isto. Olha, crente não pode fazer aquilo. E às vezes, irmãos, são conceitos e ideias nossos. Veja que Jesus confronta os fariseus e os publicanos e aqueles que andavam lá, os publicanos não, os príncipes e todos aqueles que andavam. Jesus nunca os confronta com o facto de: olha, estás com o cabelo despenteado. Não devia estar assim, eu também já tenho o cabelo despenteado. Não, Jesus confrontava-os com o pecado. Não era pelo facto de eles estarem assim ou assados. Aliás, eles eram bem zelosos nesse aspecto. Irmãos, nós sabemos que a conversão não nos liberta deste corpo de pecado e que o processo de santificação ele leva toda a nossa vida. Nós estamos crescendo. Uns, pela graça de Deus, crescem mais rápido que outros, né? Mas todos nós estamos crescendo. Então, o que Jesus diz para esta figueira é uma lição que Ele quer dar a cada um de nós. Olha, se você sabe, você conhece a verdade, mesmo que você tente ter um aspecto frondoso de alguém
que é espiritual, você não está produzindo frutos. E a sua oportunidade vai passar. E Jesus então fala para essa figueira, nunca mais dê fruto, haja fruto em ti. Como alguém que somos, alguém disse, e eu achei muito interessante esta frase, somos um mendigo a dizer a outro mendigo onde encontrar pão. Somos um mendigo a dizer a outro mendigo onde encontrar pão. Nós estamos juntos. Nós estamos caminhando juntos. Nós sabemos, temos falado isso muitas vezes aqui na igreja, irmãos, aqui ninguém é mais que ninguém. Nenhum de nós se sente acima, seja de quem for. Aliás, o Senhor Jesus disse, olha, se você quer ser o primeiro, seja servo de todos, né? Então, essa deve ser a minha atitude, servir o Senhor, servir a igreja. Somos um mendigo a dizer a outro mendigo onde encontrar pão. Em terceiro lugar, nós vamos falar sobre o zelo do servo, né? Jesus então entra no templo, como já tinha entrado outras vezes, e Marcos começa logo a dizer que ele começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e começa e fala sobre isto. E Jesus fala daquilo que Isaías já tinha falado, que Jeremias já tinha falado, que as Escrituras já tinham falado, que aquele lugar era um lugar santo, era um lugar reservado para a adoração, era chamada casa de oração. E ao longo do tempo, os homens tinham transformado isto num centro de negócio, né? Num atalho para encurtarem caminho. E Jesus, mais uma vez, entra naquele lugar e nós vemos Jesus agindo de forma muito dura, porque ele, como Deus e como homem, ele era zeloso. E aqui, irmãos, nós vemos a importância da nossa manifestação de fé no lugar onde Deus nos colocou. Não é ouvirmos aqui, é a intenção com a qual vimos. E a casa de oração, conforme nós também... Penso que a nossa aqui não tem casa de oração na frente, é casa de oração. Mas há tempos que tem, os irmãos que escreveram casa de oração, nada de mais com os títulos, casa de oração, igreja evangélica, igreja cristã evangélica, não é por aí. Mas é a ideia de que este é um lugar onde nós vamos nos encontrar com Deus. É o Senhor. Este não é um lugar para negócio. Este não é lugar para andar a apelar que as pessoas, você tem que dar mais e mais e mais para Deus o abençoar. Não é lugar para isso. É um lugar de partilha. Quando nós falamos sobre a obra de Deus, sobre a adoração ao Senhor, ela se manifesta de várias maneiras, também através da contribuição, e nós esta manhã fomos desafiados pelo irmão Samuel a investir mais na obra do Senhor, não para a nossa conta no banco aumentar, longe de nós, mas para podermos abençoar outros, como temos abençoado já, podemos dar essa possibilidade a que irmãos nossos que o Senhor está chamando para se dedicarem a estudarem mais as Escrituras, possam fazê-lo, e nós temos essa responsabilidade, é responsabilidade nossa, mas este não é um lugar onde nós vamos fazer comércio. Aqui não existe comércio da fé, como existia lá. Vinham pessoas de longe, em vez de eu levar o meu animal às costas, eu vou chegar lá, vou comprar um animal lá. E começaram a aparecer pessoas a vender gado, e outros, porque eles vinham de outros países que não era a mesma, olha, vamos aqui montar umas bancas de câmbio, dinheiro, ganhar algum também com isto. E no meio disso tudo havia também certamente os sacerdotes envolvidos nessa negociata. E Jesus se enfurece com eles. Irmãos, ele diz no versículo 17, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Irmãos, infelizmente, essa tem sido a história da igreja ao longo dos séculos. A igreja que mais domina e que se declara cristã, a igreja católica, é uma instituição riquíssima, com muito dinheiro. Tem empresas, tem muita coisa, é um negócio, em nome da fé. E ainda falam que são os legítimos representantes de Cristo no mundo. Mas não é só a Igreja Católica. Muitas igrejas pseudo-evangélicas dizem, não, nós é que temos a verdade, tem que ser assim. E chamam as pessoas a dar dinheiro e a dar de si, e a dar tudo o que têm. Porque dizem, essa é a vontade de Deus, Deus quer que você seja rico, você tem que investir. Isso é do diabo. E estes homens que particularmente diziam que estavam a adorar a Deus, estavam a adorar o diabo, através da forma como agiam.
naquilo que era um lugar santo. Era um lugar que Deus tinha separado para a adoração, para o reconhecimento do pecado. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor. E nós temos um Deus que é zeloso. Com Deus você não brinca. Sabe, às vezes nós perguntamos porquê Deus permite. E não é só igrejas como hoje existem, mas é, às vezes, a minha própria vida, como se eu tenho sido tão paciente comigo. Mas o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece o meu coração. E o Senhor sempre diz, hoje é o dia. Olha, talvez não tenha sido muito bom, mas vamos lá. Eu quero mudar o teu coração, eu quero mudar a tua vida. Desejamos nós, irmãos, crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Quando nós pedimos algo, nós podemos esperar confiadamente que haverá resposta às nossas orações. Aqui estavam as pessoas no lugar certo, tendo conhecimento de Deus real e único, mas agindo de forma errada. E veja que novamente fica furioso com eles. Os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada da sua doutrina. Veja quem foram os maiores opositores à verdade. Aqueles que deviam pregar e ensinar a verdade. Sabe que às vezes a verdade incomoda, não é? E às vezes é bom que as pessoas não saibam a verdade. Saibam apenas parte da verdade, até no sentido de tentar submeter as pessoas, não à vontade de Deus, mas à sua própria vontade. Quanto menos as pessoas souberem, mais eu posso impor as minhas ideias, né? E dizer até que elas são da parte de Deus. Que era isso que os fariseus e os príncipes dos sacerdotes faziam. Conhecemos que Jesus deu a lei e depois eles foram acrescentando. Chegou a um ponto que o povo disse, não conseguimos fazer isto. Isto é impossível. Isto é muita coisa. E então tornaram-se quê? Hipócritas. A palavra de Deus diz, e o Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não para o pecado, mas nos libertará dessa mentira que muitas vezes é anunciada por aí como sendo a verdade de Deus. A partir do versículo 20, nós vemos então também o ponto 4, o exemplo do servo. Irmãos, nós vimos a falta de fruto, né, que produz uma falsa religião ou uma falsa adoração, e Jesus fala sobre isso confrontando o pecado e aquilo que era feito no templo, e que conduz a uma fé vazia. Jesus disse, olha, quando vocês não estão crescendo da forma que deviam, quando há hipocrisia na vossa vida, vocês vão na igreja, mas isso não passa de um ritual. Eu fui, domingo estive lá, participei dos coisas, está tudo. Lembro uma vez a um irmão que me disse, no final de uma igreja onde eu fui pregar, e ele chegou no fim e disse, Berto, olha, obrigado, olha, mas para mim é assim, igreja é uma coisa, lá fora é outra. Então eu quando venho aqui, tudo bem, concordo, lá fora os meus negócios, a minha família, isso é outro mundo. E eu conhecia a vida desse irmão e dei-lhe razão, realmente é outro mundo, aquilo que ele fazia, aquilo que ele vivia. E às vezes nós temos essa ideia, olha, já cumpri com a minha parte hoje, amanhã é outro dia. Irmãos, nós não somos cristãos ou não devemos ser crentes de domingo, nem de terça-feira, nem de sexta, né? Achando que está tudo bem, cumprindo a nossa tarefa, né? E Jesus, novamente, quando ele sai e passa por aquela figueira, Pedro lembrou-se, né? E o que é que Jesus disse? Parece que Jesus diz algo que não tem nada a ver. Ele diz, tende fé em Deus. E Pedro talvez pensou, mas ele amaldiçoou a figueira, deu uma tarefa ao pessoal lá no templo e agora diz, tende fé. Não estou a entender. E Jesus, mais uma vez, disse, olha, a vossa hipocrisia, ela é resultado da vossa falta de fé. Porquê? Porque vocês não creem que Deus age da forma que Ele diz que vai agir. Vocês são pessoas desconfiadas. E isso vos leva a tentar fazer alguma coisa mais para buscar o favor de Deus. Mas não é assim. Vocês são pobres, vocês são miseráveis. Irmãos, a fé de que a palavra de Deus fala é um milagre de Deus, da parte de Deus. Porque é algo que Deus coloca em nossos corações. É que nós nem isso somos capazes de fazer.
Nós não só dependemos integralmente de Deus para a nossa salvação, mas nós dependemos integralmente de Deus para ter fé, confiança nele. E Jesus usa um exemplo que para nós, na nossa cultura, soa um pouco estranho. Parece que Jesus está a dizer agora, assim, se tu tens fé, sai por aí, quando vês uma montanha, isso não está lá bom, vai para lá, né? Parece que Jesus estava a falar isso para os discípulos, mas Jesus não estava a falar isso. A expressão era uma expressão na altura que significava, olha, Deus é um Deus poderoso. Não é que você agora vai sair movendo as montanhas do lugar, não é isso. Deus não age assim. Se Ele precisar mudar uma montanha, Ele mesmo muda. Ele não vai estar à sua espera. Mas é o que Jesus quer dizer, olha, para Deus não há impossíveis. Agora, vocês precisam confiar que Deus ouve as orações, que Deus responde às orações, não segundo aquilo que é o vosso propósito, mas segundo aquilo que é o propósito dele para a vossa vida. E mais uma coisa, não vão meter com Deus pedindo, oh Deus, olha, perdoa os meus pecados, olha e mata aquele indivíduo lá que ele só me tem feito mal. Não, você precisa ter uma atitude de perdão também. Aquilo que você espera que Deus faça de você, você deve fazer pelos outros. Essa entrega total, esse serviço também do qual nós falamos. E ele então, irmãos, diz, porque em verdade vos digo, qualquer que disser este monte, ergue-te, lança-te ao mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Jesus então estava dizendo este tempo, dizer, olha, para Deus não há impossíveis. Se você ora crendo que Deus vai ouvir a sua oração e vai responder, não segundo aquilo que você acha que é melhor ou que é a sua vontade, mas aquilo que Ele sabe que é o melhor para a sua vida e que é a sua vontade, não há impossíveis. Deus vai fazer. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoares, também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, a vida cristã é algo muito sério. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração. Deus conhece o coração de cada um de nós que está aqui. Deus quer o melhor para nós. E conforme nós já ouvimos muitas vezes, já falámos, esse melhor não quer dizer que nós vamos ser isentos de problemas e dificuldades, porque nós estamos a viver neste corpo. Eu gostaria de ter a energia dos 20 anos, né, mas não tenho. No outro dia fui lá apanhar tangerinas no coisa e vi lá as tangerinas boas lá em cima e pensei, subo, não subo, né? Falei, não subo. Não subo porque depois às tantas já não desço. Então andei lá, né, a esticar-me e consegui apanhar algo. Porque a energia vai, tudo vai. Mas Deus permanece o mesmo. E Deus disse, olha, Berto, tu vais envelhecer. Não és diferente dos outros, né? Mas há um futuro glorioso que te aguarda. E há um futuro glorioso que nos aguarda, irmãos. Nós sabemos que estamos caminhando em direção à eternidade. Deus capacita-nos a crer nele para a salvação. Não só Ele nos perdoa, mas também nos desafia a perdoarmos, a termos um coração. O Senhor mesmo disse em 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Irmãos, Deus queria mostrar para os discípulos e para nós, não basta você parecer que está tudo bem. Você tem que dar fruto. Você tem que passar por transformação de vida. Não basta você ir na igreja em Pardilhó todos os domingos, achando que você já cumpriu com a sua tarefa em relação a Deus. Não, você tem que ir com o espírito de adoração, se humilhando na presença do Senhor. Quando Deus fala a sua vida, ouvir a voz do Senhor no seu coração. Você tem que, quando você fala com o Senhor, você tem que crer que Ele o ouve e que para Deus não há impossíveis. E este olhar para o Senhor, eu gostaria de repetir mais uma vez, começa com um ato de fé em que eu digo, Senhor, obrigado porque Tu me amas, né? Porque Tu enviaste Jesus ao mundo para dar a sua vida em meu lugar. Obrigado porque Ele morreu e ressuscitou. Eu confio em Ti. Eu confio em Jesus. Eu quero ser Teu. E nós que somos do Senhor, dizer, Senhor, eu reconheço quão longo o caminho eu tenho que percorrer ainda. Mas, Senhor, me ajuda para que pela Tua graça, pelo Teu amor, eu possa ser esta figueira que dá frutos. Não apenas que tem aparência de piedade, mas que é uma figueira que dá frutos para a eternidade. Me ajuda a Te adorar nestes momentos em que eu estou com os meus irmãos na Tua presença. E me ajuda, Senhor, a ter um coração perdoador e reconhecer e saber e viver com essa convicção plena de que Tu me ouves e que Tu queres o melhor para mim.
A Ele toda a glória. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor possa nos dar uma boa semana na sua presença. Vamos lembrar de orar uns pelos outros.